Meus amigos, na Revista Espírita do ano de 1859, no mês de fevereiro, o Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, traz para nós aqui um trechinho que vai nos falar um pouco a respeito da infância das nossas crianças. É uma dissertação, Kardec chamava dissertação de além-túmulo, que eram mensagens trazidas para nós pelos espíritos amigos, no caso para Kardec. E ela traz aqui uma contribuição muito interessante para nós que temos os nossos filhos, principalmente para os pais que têm os seus filhos ainda criança, ainda no estado de infância. Então começa questionando: não conheceis o segredo que as crianças escondem em sua inocência? Não sabeis o que são, o que foram, nem o que serão. Todavia as amais, e quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos. De tal modo que o amor de mãe por seus filhos é reputado o maior que um ser possa ter por um outro ser. De onde provém essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Sabei-o? Quer dizer, vocês sabem? E o Espírito conclui: não, é isso que vou explicar-vos. Nós vamos trazer, então, as explicações deste Espírito, que por acaso não se identificou, mas trouxe uma informação bem útil, concluindo ou conduzindo nós a pensarmos a respeito. As crianças, segundo diz ele, são os seres que Deus envia em novas existências. E para que não possam lançar-lhes em rosto uma severidade muito grande, Deus deu a essas crianças todas as aparências de inocência. E nós observamos, abrindo aqui um parênteses, que também todas as espécies de animais, os seres, principalmente os mamíferos, nascem delicados, nascem necessitados de cuidados. A natureza é sábia, a inteligência divina é sábia. Para que sejam cuidados, é necessário que despertem nas pessoas ou nos pais, no caso de qualquer outro ser vivo, a necessidade desses cuidados. E por isso eles nascem delicadinhos, bonitos, né? Criança que talvez se torne tão difíceis até de serem olhadas, como é o nosso caso, mais tarde, devido à não beleza, né, do seu corpo físico, quando elas são criancinhas, todo mundo acha bonitinho. Se bem que criança, eu acredito, todas elas têm cara de joelho com o nariz no meio. Mas vamos lá. Mesmo a criança, que possa até mais tarde trazer uma maldade natural, mesmo essa criança, ela vai estar coberta. Os seus defeitos serão cobertos por essa inocência. Porque ela não tem consciência ainda dos seus atos, né? E então a natureza as protege. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que elas eram antes. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é unicamente sobre elas que diz recai a pena. Vamos entender o que o Espírito quis dizer aqui. Todos nós um dia teremos uma imagem formosa, perfeita, linda, todos nós. Mas é uma construção. Mas quando a gente nasce, a gente vem com essa beleza. A gente vem de uma forma delicada, inocente. A forma que um dia as nossas almas, todos nós teremos, quando tivermos alcançado a nossa evolução. Mas não foi somente por causa delas que Deus deu este aspecto. Foi também, sobretudo, pelos seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza.
E esse amor seria singularmente enfraquecido pela visão de um caráter colérico e rude, ao passo que, crendo os seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e a cercam com os mais delicados cuidados. Você imagina uma criança nascendo barbada, né? Já com cara de adulto. Ninguém ia querer cuidar, né? Seria um ser que as pessoas iam desprezar, mas a natureza é sábia. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, ou seja, assim que elas crescem, elas não precisam mais dessa assistência, durante aí seus 15 anos, 20 anos, aí o caráter real e individual da pessoa, ele vai reaparecer, né? O caráter do espírito vai aparecer com toda a sua nudez. E permanece bom se ele era fundamentalmente bom, mas se iriza sempre de nuances que estavam escondidas pela primeira infância. Então ele vai mostrar as arestas dele, as dificuldades de convivência. A adolescência em si, ela vai despertar o espírito que estava dormindo, que estava dormente dentro daquele corpo infantil. E aí a dificuldade, muitas vezes, de pais e filhos se entenderem, por causa das dificuldades da adolescência, que é justamente o período em que o espírito desperta para essa nova vida, para esse novo momento. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem o coração puro, é fácil conceber a sua explicação. Então, vejamos quanto Deus é inteligente. Com efeito, pensai bem que o Espírito, diz aqui a lição, a mensagem, das crianças que nascem entre vós, pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Então, muitas pessoas, muitas crianças nascem em nosso mundo e elas podem ter vindo de mundos estranhos, com costumes diferentes, com métodos diferentes de encarar a vida, né? Inclusive, nós podemos notar que há pessoas que se revoltam com a sua aparência física, algumas colocam penduricalhos na orelha, nos lábios, no nariz, por todo o corpo, pintam e tatuam o corpo inteiro, porque não estão satisfeitas com o corpo. Muito provavelmente, algumas dessas pessoas, não são todas, alguns desses espíritos podem ter vindo de outros setores do universo, de outros planos ou de outros mundos, e chegaram aqui e quiseram então novamente se adequarem à semelhança daquilo que eles já viviam em outras culturas. Como quereis que fosse ao vosso meio, em novo ser, que vem com paixões diferentes daquela que possuís, com inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos? Como é que nós iríamos querer? Como quereris se incorporassem em vossas fileiras de outro modo do que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Então vem então a necessidade dos seres passarem pela fase de infância para se adequarem ao novo mundo ao qual elas estão adentrando. Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, em morrendo, vos encontrais em uma espécie de infância no meio de novos irmãos. Então o Espírito alerta que quando a gente desencarna, novamente a gente entra numa espécie de infância, por não entender direito, não estar mais em nossas lembranças, porque a gente, embora tenha vindo do plano espiritual, quando a gente retorna para lá, a gente retorna com amnésia. Não lembramos de nada que aconteceu nas nossas vidas passadas e possivelmente só nos lembraremos da existência que nós estamos vivendo atualmente. Só depois de algum tempo que a gente pode lembrar desses outros fatos anteriores. Então nós chegamos lá também como se fôssemos crianças e somos tratados com todo carinho, com toda certeza pelos espíritos amigos.
Na vossa nova existência não terrestre, quando a gente chega lá novamente, nós ignoramos todos os hábitos, os costumes, as relações desse mundo novo, né? Para conosco. Então diz aqui o Espírito: manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, a língua mais viva do que não é hoje o vosso pensamento. Então, no plano espiritual, a língua pode ser substituída pelo pensamento, e por um pensamento muito mais rápido do que esse pensamento que nós temos aqui. Imagine alguém pensando em falar mal de alguém lá no plano espiritual e imediatamente os espíritos captando: você está pensando mal de fulano. Então imagine isso, né? Para algumas pessoas, talvez até para mim mesmo, vai ser bem difícil ter esse tipo de relação lá no plano espiritual. Eu fico imaginando eles lendo meus pensamentos. Meu Deus, que dificuldade. Então, gente, a infância, ela tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza de juventude torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. E é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Então a criança vem amolecida, ela vem dengosa, ela vem pequenininha, para a gente começar a formar novamente o caráter dela, para a gente sobrepor os maus sentimentos que ela possa trazer por outros bons sentimentos. Então está aí a importância de falar de coisas boas para as crianças, de ler o Evangelho, de comentar a vida de Jesus, de mostrar a ela os bons costumes, as leis morais do nosso mundo, do nosso país, e de abraçá-las, principalmente dando a elas muito carinho e muito respeito, sem deixar de sermos justos nas horas necessárias, sem deixarmos de dar a elas lições firmes e duras quando for necessário. Então é assim que a infância, ela não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Conclui o Espírito aqui. Então é muito bom a gente entender essa questão e não deixar que as nossas crianças cresçam como se fossem batatas plantadas no fundo do quintal. Elas não vão desenvolver da forma correta ou escorreita se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não dermos a elas o carinho e a educação que elas precisam. A hora de dizer não, a hora de dizer sim e a hora de dar carinho. Isso eu acredito que em todos os momentos é hora de dar. Então Kardec conclui aqui, fazendo uma nota a respeito dessa lição trazida por este Espírito. Vamos ler a nota e encerraremos então a nossa mensagem de hoje. Chamamos a atenção dos nossos leitores sobre essa notável dissertação, cuja alta importância filosófica está facilmente compreendida. De que de mais belo, de mais grandioso que essa solidariedade que existe em todos os mundos? Que de mais próprio para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus? A humanidade cresce com tais pensamentos, ao passo que nós a explicamos, reduzindo-a a mesquinhas proporções da vida efêmera de nosso mundo, imperceptível entre os mundos. Então, às vezes a gente pensa que a Terra é o único mundo que existe no universo, e não é. É apenas mais um e talvez um dos mais imperceptíveis. Então nós vamos abraçar nossos filhos como filhos das estrelas, como filhos do universo que Deus confiou a nós para darmos a eles o carinho e o respeito que eles precisam. Então, dessa forma, nós vamos entender que os nossos filhos são os maiores presentes que Deus nos deu. Que Jesus ou a espiritualidade esteja no coração de todos. Obrigado por mais este momento. Esperamos que no próximo esteja conosco também. Muito obrigado.